Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos novamente para mais uma aula. Agora vamos tratar sobre redação, né? Vamos continuar nossas aulas de redação que paramos no ano passado. E bom, primeiro ponto a gente falar sobre as redações, né? Antes da gente iniciar realmente a revisar um pouquinho sobre redação e tudo mais, a gente tem que discutir um pouquinho sobre o que foi a redação no ano passado e o que vai ser a redação esse ano, claramente, né? Bom, ano passado, o ano de 2024, né? Ocorreu o Enem normalmente, a redação, cujo tema foi sobre as heranças africanas, da cultura africana no Brasil, né? Afro-brasileira, enfim. Bom, quando saiu o resultado, muitas discussões ocorreram, né? Porque havia uma discrepância entre o que se esperava da redação e o que se entregou de nota da redação. Se você analisar, muito discutido na internet, você olha, muitas pessoas que escreveram redações de qualidade assim que em anos anteriores teriam recebido uma nota 960, né, talvez até 1000, né, tiveram uma despenca brusca na sua nota. Você vê uma redação de 1000 caindo para 880. E por quê? Por que mudou tanto a nota da pessoa que no ano de 2023 tiraria 1000 e no ano de 2024 passou a tirar 880? Bom, em novembro não, né? Novembro foi a redação, foi a prova do Enem. Mas entre novembro e dezembro de 2024, o INEP lançou a seguinte nota, dizendo que as correções de redação seriam mais, como eu posso dizer, mais rígidas, por assim dizer, né? Especialmente aquelas que tangem modelos, né? Aquelas que seguem modelos. Por exemplo, já tratamos sobre modelos, né? Mas como um modelo é descrito, né? Ele é descrito da seguinte maneira: tem lá o texto, né? A estrutura do modelo e espaços para você colocar discussões acerca do tema, né? Você vai lá, escreve o modelo normalmente e vai ter aqueles espacinhos onde você vai ter que improvisar acerca do tema. Isso é assim, o INEP, né, as correções de redação, né, os corretores, eles sempre deixaram claro, né, seus repertórios, seus argumentos têm que ser bem encaixados, senão você perde nota. Entretanto, quando houve essa percepção dos modelos, né, essa ordem acerca dos modelos, né, houve aquela ideia, aquele viés de rigidez, né, você ter que ser mais rígido, porque isso aqui é mais fácil na teoria, né. Não sei qual foi a visão na cabeça deles, né, de implementar essa nota, só que fato é que aconteceu, né, os modelos de redação passaram por correções mais rígidas, procurando erro onde talvez não teria, né? Procurando pelo em ovo, por assim dizer. Bom, e por que eles fizeram isso, né? Bom, como eu disse, não tem como eu saber vindo da cabeça deles, mas na minha concepção é que modelos, eles tendem a ser mais fáceis, isso é verdade. Eles são um auxílio para quem não tem repertório nenhum na escrita, né? Eu, por exemplo, nunca fui bom escrever, mas foi através de modelos que eu fui moldando a minha maneira de escrever. É claro, comecei com modelos, mas depois eu me adaptei a escrever sem, né? Apesar que eu ainda uso por ser mais prático, ser melhor de se escrever. Bom, mas a questão não é essa, a questão não é a praticidade do modelo, não é só a praticidade do modelo, é o fato de você utilizar o modelo, uma coisa que já é pré-escrita, você já adicionar na sua nota um degrau maior, entende? É como se... Imagine aqui que você tem a sua nota normal, a sua escrita normal. Você tiraria essa nota aqui, né? Só que o simples fato de você adicionar o modelo, na sua redação, eleva a sua nota para esse grau aqui. Essa que é a questão. A ideia do INEP, na minha concepção pelo menos,
é de tentar eliminar esse degrau aqui, eliminar essa elevação que houve na sua nota para tentar filtrar o que você sabe de verdade. Essa é a questão, né? Essa é a questão. Filtrar o que é modelo e o que é próprio seu. A minha concepção foi essa, de que o INEP fez, né? Só que é claro, né? É muito difícil de diferenciar uma pessoa que sabe utilizar um modelo, é muito difícil diferenciar uma pessoa que sabe utilizar um modelo se ela está utilizando ou não um modelo, entende? Porque ninguém que usa um modelo, que saiba usar, que tem conhecimento, que tem intimidade com o modelo, né? Vai simplesmente jogar um modelo da maneira que seja tão perceptível, né? Imagine que uma pessoa que sabe utilizar um modelo tem aí a habilidade dela, tem o que ela adquiriu, né? A nota que ela adquire utilizando o modelo, né? Porque, principalmente na minha concepção, depois que você escreve muitas redações, chega num ponto, cara, que todas as suas redações ficam muito parecidas. Dá pra saber que é sua se você lê muitas redações. Se uma outra pessoa pega uma redação sua e começa a ler várias delas, ela vai chegar num ponto que ela vai entender que aquele tipo de redação é seu. Por quê? Porque simplesmente todos nós temos uma tendência a seguir um padrão, né? Todos nós tendemos a seguir uma maneira de se escrever, né? Porque depois que você pega a prática, você vai tentar seguir aquele mesmo caminho. Se aquele caminho está dando certo, você vai seguir nele. É meio que óbvio, né? Bom, mas essa questão, quando as pessoas têm muita intimidade com o modelo, né? Assim, elas sabem disfarçar, não é que elas tentam disfarçar, mas sabem ter a intimidade de poder mudar o modelo delas, de adaptar conforme o tema. Então, fica uma redação como se fosse 100% original dela, né? E esse é o problema dessa mudança. Porque é muito difícil de você diferenciar o que é modelo e o que não é. Você vai ser rígido, ó. Aquilo ali tá aparecendo muito, tá se repetindo muito. Então, vou tentar ser mais rígido com aquilo, né? Só que pode ser muito bem uma pessoa que quis usar um repertório e que esse repertório se repetiu muito durante as correções, né? Então, parece algo meio confuso, e realmente é, se você analisar por esse ponto. Mas o que eu quero tratar sobre os modelos, né? Sobre o problema que eles podem indicar e a solução que eles são, né? É sobre o mau uso deles. O mau uso deles, sim, é um problema, né? Que é o de se tratar dessa maneira aqui, de repetir uma estrutura e apenas preencher palavras nos espaços que tem, né? O modelo não é para ser utilizado dessa maneira. Pelo menos, se você utilizar, é aquela ideia lá dos degrauzinhos, né? Ou do potezinho, na verdade, né? Imagina esse aqui. É aquela mesma ideia. Vai ter uma parte que a habilidade é sua, dentro do modelo. A questão é, o que eu gosto de tratar com o modelo é que essa parte aqui seja maior, né? Ó, cerca dos modelos. Essa parte aqui tem que ser maior. Porque se ela for menor, né? Essa parte preto, que é a sua habilidade, se for menor do que o total, né? Do que o que o modelo oferece, a tendência é que seja perceptível, né? E que seja muito esdrúxulo, muito na cara que é um modelo. E esse é o problema que o Enem, no ano passado, se deparou, se encontrou, né? E tanto que prejudicou muito, muito os alunos, né? Tem gente que, sinceramente, perdeu a chance de cursar cursos de notas maiores por conta da redação. Entretanto, o que a gente tem que fazer, então, para lidar com isso, né? Porque já que o INEP agiu dessa maneira, o que impede dele agir da mesma forma nesse ano de 2025? Bom, então, para que nossas futuras redações sejam adequadas, né, e de boa qualidade, né, a ideia é a seguinte, é que se deixar de utilizar modelo, não necessariamente, mas que se aprenda a redação, aprenda como funciona a redação do Enem,
primeiro passo, a coisa mais importante, porque aprendendo a escrever a redação do Enem, a entender a redação e como ela funciona, as estruturas que ela segue e tudo mais, porque querendo ou não obedece um padrão, mesmo que o INEP não goste desse padrão, mas tem que aceitar que há um padrão, né? Isso tem que ser aceito. Enfim, compreendendo esse padrão, eu acho que utilizar o modelo ainda não seja um pecado capital. Por quê? Porque imagine assim, como eu disse, existe o padrão que é seguido. Todas as redações elas seguem aquela estrutura, né? Uma introdução de 5 parágrafos, há um desenvolvimento aqui, um D1 de 8, 9 parágrafos, né? Um D2 da mesma maneira, né? De 9 ou 8 parágrafos, que é a conclusão com o restante, né? Todas as estruturas seguem essa macroestrutura, todas as redações seguem essa macroestrutura, né? E todas têm aquela questão, né? Tópico frasal, depois de tópico frasal vem o seu argumento, depois do argumento, desenvolvimento acerca desse argumento e um fechamento no seu desenvolvimento, né? Essa que é mais ou menos a lógica por trás da redação. Todas obedecem esse padrão, né? E é difícil você mudar isso aqui, porque se você mudar, você pode acabar entrando num caminho de coisas que não dão certo, né? Então, a ideia é seguir com o que está dando certo. Então, por isso que o modelo acaba sendo interessante, né? Porque, querendo ou não, esse padrão ele vai existir, né? A menos que o Enem ele mude a estrutura da redação, né? Deixe de ser um dissertativo argumentativo, essa estrutura vai ter que continuar seguindo, né? Vai ter que permanecer, né? Sendo dessa maneira. Só que, o que a gente pode fazer para melhorar essa redação, né? Já que eles estão reclamando todo, melhorar esse modelo, né? Essa maneira de seguir a redação, né? Lembrando, a principal crítica deles é daqueles modelos escritos, que você copia e cola e adiciona uns pedacinhos, né? Mas não significa que você seguir a estrutura, obedecer às regras e utilizar uma ordem a ser seguida, não significa que isso vai te punir, né? Não significa que isso vai ser ruim. Por exemplo, eu sigo nessa lógica, né? Eu escrevo minha redação, escrevo minha introdução, né? E nela eu sei o que eu vou colocar primeiro, o que eu vou colocar depois, o que eu vou colocar em terceiro, enfim. Essa que é a ideia dos modelos, sabe? É você saber a ordem que você seguir, ter noção do que você vai fazer. E não apenas copiar e colar, tá bom? Bom, então o que tem que ser seguido? Resumo geral. O que você tem que aprimorar para esse ano na redação? Primeiro, você tem que entender como a redação funciona. Tem que aprimorar os pontos que você não tem tanta afinidade, né? Para quê? Para que você não fique dependente de modelos, né? Para que você não fique dependente de uma coisa que você viu ali, eu vou copiar aquilo ali e colocar na minha redação. Não, você tem que entender e dominar e ter afinidade com aquilo, né? Para a hora que precisar mudar, você mudar, a hora que não precisar, você deixar, né? Enfim, e em terceiro ponto, você tem que, se for utilizar modelo, que eu acho que é interessante ainda utilizar modelo, não daquela maneira que eu falei, né? Se utilizar modelo, sabendo utilizar o modelo, sabendo construir o modelo, sabendo dar lógica para sua redação, né? Sabendo dar uma construção legal. É claro, né? Se a gente só utilizar modelo, a gente sabe que uma hora vai cair um tema que você não vai saber usar, né? Você não vai saber encaixar naquele modelo, né? Então, que entra no viés. Portanto, para aprimorar, saber utilizar, saber construir a redação e entender como ela funciona. Bom, em geral é isso. Acerca da redação, não tem muita explicação assim, pelo menos nada que a gente vai utilizar por enquanto, mas coisas que a gente tem que guardar na cabeça, né? Nada que a gente vai aplicar por enquanto, mas a gente tem que ter guardado para poder desenvolver o nosso conhecimento em cima disso, né? Bom, feito isso, né? Agora a gente vai para a próxima aula tratar sobre a redação mesmo, sobre o que a gente vai ter que trabalhar nela, sobre o que a gente tem que aprimorar. Mas enfim, isso aí fica para um próximo vídeo. Bom, é isso e até a próxima.